Cruzeiro chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com Fabrício Calazans. E aí, tá ligado? Tô ligado, deixa comigo. Boa tarde, Emerson Romano, Nação Azul 5 Estrelas, torcedor do Rei de Copas, ouvinte ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. Ô Emerson Romano, uma semana importante para o Cruzeiro, não apenas, né? Por vitória contra a Caldense no duelo de quinta-feira em Poços de Caldas, uma vez que ontem a Pantera venceu o Pouso Alegre, você já destacou aqui no Rádio Esportes, com a participação do Domingos Sávio Baião, tirando a liderança do Cruzeiro deste grupo C do Campeonato Mineiro. Mas porque o Cruzeiro tem uma dívida importantíssima a ser quitada na FIFA com Pirâmides do Egito, a dívida envolvendo o Rodriguinho, jogador que foi contratado em janeiro de 2019, gestão do Cruzeiro, aquela época do Wagner Pires de Sá, e uma transação de 7 milhões de dólares. Na época, 26 milhões de reais. E o Cruzeiro, naquele período, pagou apenas a primeira das 7 parcelas. Foi uma entrada, um valorzinho ali bem baixo, de 1 milhão de dólares. Ele foi aprovado nos exames médicos e depois o Cruzeiro não pagou mais. Então, esta herança, esta dívida, ela cai na SAF do Cruzeiro. É uma responsabilidade da SAF, do Ronaldo Fenômeno, que inclusive durante a Copa do Mundo do Catar, o próprio Ronaldo Fenômeno, de viva voz, disse que sim, o Cruzeiro tem que pagar esta pendência, que vence na próxima quinta-feira, dia 23, então o Cruzeiro correndo atrás para regularizar este débito. Vale lembrar que o próprio Ronaldo Fenômeno, ele esteve na Copa do Mundo do Catar, reunido com o presidente do Pirâmides do Egito. Tudo isso por quê? Para o Cruzeiro tentar uma maneira mais fácil, algumas parcelas, quem sabe, talvez tire uns juros daqui, outro dali, para pagar de uma maneira mais tranquila este débito que o Cruzeiro tem. 6 milhões de dólares é o valor corrigido, 31 milhões de reais é o valor que o Cruzeiro tem a pagar ao Pirâmides do Egito. O próprio Ronaldo falou do prazo que se encerra na próxima quinta-feira, Cruzeiro tentando negociar direto com o Pirâmides para evitar um novo transfer ban da FIFA, aquele impedimento do registro de atletas. Lembrando que o Cruzeiro já sofreu 3 transfer ban, um inclusive com a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B e também outras 2 sanções, impedido que foi de registrar atletas. Então, Emerson Romano, é uma situação, eu tô sentindo, eu não sei se seria tranquilidade do Cruzeiro ou ainda uma falta de acordo. Tenho tentado contato com toda a cúpula celeste, teve pessoa da cúpula que me falou que essa dívida, por exemplo, ela diz respeito à associação, ele está de brincadeira. Isso aqui não diz respeito à associação, não. Isso aqui diz respeito à SAF do Cruzeiro, tanto é que o dono da SAF, Ronaldo, ele disse de viva voz que vence no dia 23 e que o Cruzeiro tem que pagar esse débito. Então tem funcionário do Cruzeiro que acha que a gente é bobo, sabe? Você manda uma mensagem perguntando de um assunto e ele responde que não pode nem entrar no assunto, que isso é assunto da associação. Tá de brincadeira com a gente, falta de respeito com o funcionário que está trabalhando, cobrindo o cabuloso, o Rei de Copas. Então, Romano, é uma situação complicada e a gente espera que o Cruzeiro venha a público e esclareça essa situação. O prazo se encerra na próxima quinta-feira. 2 dias só para poder resolver a situação, hein, Alexandre? Às vezes está até com a situação bem tranquila, mas o público precisa saber, o torcedor do Cruzeiro merece essa informação. Isso aí impede da inscrição de jogador, essa é a penalidade inicial. Né? A inicial é essa. Depois existem outros tipos de penalidade, inclusive o Cruzeiro já sofreu até perda de pontos em competição, em Campeonato Brasileiro, né? A primeira Série B 2019. Que o Cruzeiro disputou, 2020. A primeira Série B que o Cruzeiro disputou, ele começou com menos 6 pontos. Exatamente. Por causa de um transfer ban que não havia sido 19 foi a contratação do Rodriguinho pago em janeiro. Isso. Então, quer dizer, é uma questão que precisa ser resolvida, né? Sem dúvida nenhuma. A responsabilidade de quê? Da contratação e do não pagamento é da associação, né? Só que agora a coisa afeta diretamente a SAF, porque a FIFA ela não faz essa distinção, né, de SAF e associação. É o Cruzeiro que ficaria impedido
de registrar jogador. E isso é uma coisa desastrosa diante do que a gente vem percebendo do desempenho do time na temporada até agora, embora tenha se recuperado nas 2 últimas rodadas, mas para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, e já está aí batendo as portas, né? A gente já está chegando na reta final da fase classificatória do Campeonato Mineiro, abril já começa o Brasileirão, o Cruzeiro vai precisar se reforçar, principalmente no sistema defensivo, né? Tomara que consiga resolver mais essa situação, e se não me engano, já teve 2 ou 3 situações de transfer ban que eu acho que foram resolvidas pela própria SAF, né? Eu acho que inclusive quando o Ronaldo entrou, ele já entrou pagando um valor considerável de transfer ban, parece que outro conseguiu parcelar, mas a SAF do Cruzeiro, se não me engano, vou até pesquisar aqui, mas já pagou transfer ban de jogador. Foi de cara, não foi? Inclusive falou de um montante aproximado aí de 150 milhões em pagamento de transfer ban. Desse ano e do ano passado e desse ano. O próprio Ronaldo disse isso. Exatamente. E assim, eu fico muito tranquilo, sabe? Se fosse a gestão passada ou a retrasada, eu acho que eu estaria apavorado, o torcedor estaria apavorado de não poder inscrever jogador, dessa dívida se transformar em outra punição ainda mais pesada. Mas desde que o Ronaldo assumiu, acho que ele passa uma tranquilidade maior para o torcedor. É claro que o torcedor fica ávido pela informação correta, quando vai acontecer o pagamento, se vai acontecer agora. Se já aconteceu. Se já aconteceu, ou se o clube, como a punição é não inscrição, se ele vai esperar um pouco mais, porque não vê necessidade de inscrever jogador agora. Enfim, mas é claro que a gente aguarda a notícia. Mas em relação a essa gestão do Ronaldo, eu fico mais tranquilo. Eu não tenho dúvida que vai acontecer o pagamento ou vai acontecer um acordo para que esse pagamento seja feito ali na frente. A única coisa ruim nisso é que o Ronaldo vai colocar aí 150, 160 milhões de reais para pagar a dívida de gestor incompetente, para não dizer outra coisa. Poderiam ser 150 milhões, 160 milhões de reais de investimento no futebol, de contratação, de reforço de elenco. Mas não é, infelizmente. Aqui, não só com um pouco mais de um mês de Cruzeiro, né? O Ronaldo, a assinatura foi 18 de dezembro, não foi? 24 de janeiro, o Ronaldo pagou do próprio bolso 22 milhões de reais de dívidas do Cruzeiro referentes ao Arrascaeta, Riascos e Rafael Sobis. Então, de cara, com um mês de Cruzeiro, ele já teve que pagar 22 milhões de reais de transfer ban do próprio bolso para poder inscrever jogadores no Campeonato Mineiro do ano passado.